Olá, meu nome é César Brode, sou diretor de desenvolvimento regional do Linux Professional Institute para o Brasil, mas eu estou nessa série de vídeo contando algumas histórias sobre livros que estavam guardados na casa do meu amigo Danilo em Brasília, e que eu agora trouxe de volta para Porto Alegre e estou doando esses livros para o pessoal do Laboratório de Processamento de Sinais e Imagens da URGS, justamente para que esses livros possam circular por mais pessoas. São livros relativamente raros, grande parte deles autografados. Esses que eu vou mostrar agora para vocês são todos do Peter Sallos. Mas antes eu vou contar uma historinha do Peter Sallos. O Peter Sallos ele foi contratado uma época para ser o responsável por toda a parte de desenvolvimento de uma empresa chamada Matrix Internet, que ali no começo dos anos 2000 ela media. Hoje é muito mais fácil de fazer isso, na época não era tão fácil assim de medir o tráfego na internet. E essa era uma empresa que fazia medir o tráfego na internet, fazia estudos e tal. Quando perguntaram para o Peter qual que era o cargo que ele queria ter no cartão dele, o Peter já estava com aquela ideia assim de que a gente trabalha em grupo, somos todos iguais, não tem essa onda de hierarquia. Mas era bem no começo do modismo dos cargos C-level, CEO, CIO, CTO, essas coisas. Aí ele falou que ele queria ser o CKIA. Aí perguntaram, tá, mas o que é o CKIA? É o Chief Knows It All, o chefe sabe tudo. Então eu devo ter ainda no lugar, eu sou muito ruim para guardar coisas, mas eu devo ter em algum lugar o cartão do Peter Salo que ele diz que é o chefe sabe tudo. Tem um cara no Google, Chade Meng Teng, que eu acho o cartão dele também fantástico, que diz assim, que ele é o Jolly Good Fellow that no one can deny, o bom companheiro que ninguém pode negar. O Peter escreveu uma série de livros que para mim se não são os mais importantes, estão entre os mais importantes que contam a história da internet, do Unix e como do Unix nós chegamos até o Linux. O primeiro deles, todos esses três livros que estão indo lá para o Lapsi estão autografados. Então, o primeiro deles está aqui, é o Casting the Net. Aqui o Peter Sallos conta como a internet surgiu desde a forma de uma rede para a defesa americana até quando isso se abriu para a academia e quando a internet abriu comercialmente também. E ele conta isso através de histórias de pessoas. Pessoas como John Licklider, por exemplo, que ele era o cara que tinha o dinheiro para que comandava o dinheiro para proporcionar as pesquisas e estudos que fizeram com que a internet evoluísse e chegasse até o formato muito próximo ao que nós temos nos dias de hoje. Ele conta a história dos RFCs também, os Requests for Comments, que definiam os padrões pelos quais dentro dos quais a internet iria funcionar. Depois ele escreveu esse outro livro aqui, A Quarter Century of Unix, um quarto de século de Unix. Aí vocês estão vendo algumas fotinhas ali, um programador enxerga o Elvis Presley na interface gráfica. Sex, Drugs e Unix, não Sex, Drugs e Rock and Rolls. É um livro também, de novo, que conta a história de pessoas, vai contar a história do Ken Thompson, do Dennis Rich e uma série de outras pessoas que estavam envolvidas ali no desenvolvimento do Unix. E mais, alguns anos mais tarde, depois que hoje, quando a gente fala em Unix, a gente tá falando em Linux, está falando em Android, está falando na base de toda a computação em nuvem, de todo o desenvolvimento para mobile. Tudo isso começa, se a gente for pegar ali o fiozinho da história, no Unix, depois no Linux. Se vocês têm um telefone Android, podem instalar um terminal, vocês vão ser capazes de rodar no telefone Android todos os comandos de um shell Unix, Linux. Tá? Então o Peter Sallos ele continuou contando a história da evolução. Esse livro eu considero, apesar do Peter Sallos não falar isso, mas para mim eu considero esse livro aqui uma continuação do A Quarter Century of Unix. Esse se chama The Demon, The GNU and the Penguin. Como eu disse, também ele tem ali o subtítulo A História
do Free Software e Open Source. Também mais um livro autografado, mais um livro indo para os amigos ali do LAPSI da URGS. Não esqueçam de conferir as páginas do Fórum Internacional do Software Livre para saber quais são as atividades que o LPI estará fazendo lá. Nós estamos finalizando algumas coisas, mas eu já quis ir lançando esses vídeos aí para a gente já ir provocando algumas conversas que a gente pode ter ali no Fórum Internacional do Software Livre ou a qualquer momento. Um grande abraço a todos. Vida longa e prosperidade.